Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Quinta Teológica. Estamos dando continuidade à nossa série Sermão do Monte, tendo hoje como tema a felicidade do discípulo. A pergunta que vai nortear o nosso estudo de hoje é: no que consiste a felicidade à luz do pensamento, à luz da teologia, à luz dos ensinos de Jesus? O que significa a felicidade quando nós nos debruçamos nos textos do Novo Testamento, quando os textos do Novo Testamento nos apresentam os registros, as narrativas e, sobretudo, esse recorte bíblico que nós estamos fazendo sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a mais uma Quinta Teológica, um programa, a nossa escola de Bíblia e de teologia, esse espaço muito bacana, criado, oferecido pela Igreja Batista Morada, uma igreja linda e maravilhosa, que fica localizada aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, e eu tenho uma honra de ser pastor sênior desta amada igreja, e toda Quinta Teológica eu estou aqui ensinando Bíblia, teologia, filosofia da religião, estou aqui me utilizando e me apropriando de todas as ferramentas que nós temos para nós oferecermos a você um conteúdo profundo, consistente, fiel a uma boa exegese, fiel a um bom trabalho hermenêutico. E hoje nós vamos pensar sobre felicidade à luz do Sermão da Montanha. Essa é a pergunta que não quer calar de hoje. Você é feliz? Você entende o que significa realmente a felicidade, segundo aquilo que Jesus, ele nos ensinou? Então, fique aí com a gente, será um tempo bom. Toda quinta-feira nós estamos aqui nesse espaço, sempre pelo canal YouTube da Igreja Batista Morada. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e toda quinta-feira a gente sempre espera você por aqui, sempre às 20 horas, no mesmo canal IB Morada, as redes sociais da nossa igreja sendo instrumentos de Deus pelos quais nós anunciamos a palavra e estudamos a teologia e as escrituras. Muito bem, vamos direto ao ponto. Você sabe mesmo o que significa ser feliz? No que consiste a felicidade do discípulo de Jesus? Se Jesus agora estivesse presencialmente, que é claro que ele está, mas se fisicamente ele se manifestasse aqui, o que ele nos ensinaria sobre felicidade? Quando a gente fala sobre felicidade, nós estamos falando de um conceito que vai aparecer em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12. É um texto que vai aparecer e, se você puder, nesse momento, pegue a sua Bíblia, abra as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo de número 5. Eu estarei lendo esse texto para você aqui na minha versão, à luz dos textos que foram muito bem parafraseados pelo Eugene Peterson, e você nos acompanha aí onde você estiver, tá? Mateus 5, a partir do verso 1, diz assim: quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Quando aparece a expressão companheiros de caminhada, Jesus está se referindo aos seus discípulos. Mas Eugene Peterson, e eu estou lendo segundo a versão A Mensagem, que é uma versão que nós estamos usando muito em nossa igreja, se você puder ter acesso a essa versão, é muito interessante, chega a dar vontade de ler mais a Bíblia. Você até entende melhor, com muito mais praticidade, com muito mais objetividade, o texto das Sagradas Escrituras. Então, Jesus está chamando para perto, porque ele vai apresentar o conteúdo do Sermão da Montanha. Jesus vai, em Mateus 5, 6 e 7, fazer um discurso longo, onde ele apresenta os principais pilares do reino de Deus. E Jesus, ele começa o Sermão da Montanha falando sobre felicidade, que é uma grande pulsão, um grande desejo. Quem é que não deseja ser feliz? Aliás, eu não sei se você realmente se sente feliz, se realmente você entende o que é felicidade,
para viver a felicidade segundo os ensinos de Jesus. Mas veja que na versão do Eugene Peterson ele usa a expressão abençoados são vocês. Na sua versão talvez tenha a palavra felizes são vocês, afortunados são vocês, prósperos são vocês. Ou seja, todos esses significados, eles desembocam em um mesmo sentido. Mas Eugene Peterson usa a expressão abençoados. E veja quantas vezes essa expressão vai aparecer aqui nessa versão, e eu vou sempre utilizar também a versão feliz. Verso 3 de Mateus 5, diz assim, abençoados são vocês, ou seja, felizes são vocês que não tem mais, que nada mais tem para oferecer quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, felizes são vocês, verso 4, que sofrem por terem perdido o que mais amavam, só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Verso 5, abençoados, na versão do Eugene Peterson, em outras versões, felizes são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos, donos de tudo que não pode ser comprado. Verso 6, abençoados, na versão do Eugene Peterson, felizes, talvez na sua versão, são vocês que sentem fome de Deus, ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Verso 7, abençoados, felizes são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Verso 8, na versão do Eugene Peterson, abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo, assim poderão ver Deus no mundo exterior. Verso 9, abençoados, felizes são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Verso 10, abençoados, felizes são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição, a perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Versos 11 e 12, Eugene Peterson termina da seguinte maneira, veja como está na sua versão. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isto significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Observe que durante todo o texto há uma palavra que vai se repetindo. Felizes, afortunados, abençoados são os que sofrem, abençoados são os que choram, abençoados são os pobres de espírito, abençoados são os que são perseguidos por causa da justiça, abençoados são aqueles que são fiéis a Jesus, abençoados, felizes, afortunados. Esse tipo de gente que de fato é feliz, porque é o tipo de gente que tem misericórdia e com certeza serão objetos também da misericórdia. Abençoados são aqueles que consolam, porque também serão consolados. Mas perceba, né? Alguns comentaristas dizem que essa expressão aparece 7 vezes, porque é talvez o resumo mais perfeito daquilo que Jesus entende sobre felicidade e que tipo de felicidade o reino de Deus oferece. Outros comentaristas, outros exegetas, eles defendem a tese que essa expressão vai aparecer 10 vezes. Enfim, mas não importa a quantidade de vezes, o que importa é que, de alguma forma, essa introdução, essa primeira parte, o que Jesus está tentando ensinar logo no início do Sermão da Montanha, tem muito a ver com um grande desejo do ser humano. O ser humano deseja ser feliz. O ser humano, ele anseia por felicidade. O ser humano, ele tem a felicidade quase como uma pulsão, alguma coisa que o tempo todo move. O ser humano, principalmente nos dias atuais, ele corre atrás da felicidade. Ele está desesperadamente querendo encontrar a felicidade e, por isso, vai em direção a todo lugar que lhe é oferecido para poder usufruir e desfrutar de felicidade. Mas a pergunta é, será que a felicidade que hoje é vendida em cada esquina, a felicidade que hoje se tornou objeto de marketing, cibernético, a felicidade que hoje é prometida a partir do oferecimento de tantos métodos de autoajuda que nos são propostos. Será que a felicidade que Jesus tem para nós, ela está
diretamente ligada ou tem a ver com a felicidade que hoje é meramente um produto no mercado da nossa vida e da nossa existência? Será que a felicidade que tanto é objeto de tantas filosofias, de tantas palestras, de tantos discursos, de tantas palavras de autoajuda, será que essa felicidade que tanto é publicada na internet e divulgada hoje em dia, será que tem a ver com a felicidade que Jesus tem para nós? Então, nós vamos ter que entender o que significa tudo isso. Porque, veja bem, quando a gente avança aqui no nosso estudo, a gente percebe que os próprios gregos, eu quero mostrar para você aqui, uma coisa que é muito importante, é que nós vamos aprender aqui no nosso estudo de hoje, que Jesus, ele tem um conceito de felicidade que contraria as nossas expectativas e, com certeza, contrariou as expectativas daqueles que estavam, naquele momento, recebendo a sua palavra, recebendo os seus ensinos. Por quê? Porque na língua grega você tem, pelo menos, várias possibilidades, várias palavras. Quando você olha para o contexto da cultura grega e principalmente da filosofia grega, quando você entende que felicidade não era um assunto inventado por Jesus. A felicidade é um conceito muito antigo, vem dos gregos, de Platão, de Aristóteles, vem dos poetas como Hesíodo, Homero, os grandes poetas gregos. O conceito felicidade tem uma longa história de desenvolvimento e, muitas vezes, a maneira como a felicidade ela é concebida vai se alterando à medida que valores, que culturas e que o mundo também vai passando por metamorfoses e mudanças drásticas e abruptas. Mas Jesus estava inserido dentro de uma cultura onde a felicidade ela era concebida a partir de vários ângulos, a partir de várias perspectivas, e para cada perspectiva dessa havia uma palavra grega que dava um sentido diferente para o que significa felicidade. Porque, veja bem, a palavra felicidade, por exemplo, vinha também de uma palavra grega chamada óbios, que significava ser feliz, afortunado, próspero. Mas aqui, a palavra óbios tem a ver com ser feliz por causa da riqueza que possui. Feliz é aquele que tem. Feliz é aquele que tem a riqueza em suas mãos. Mas essa não é a palavra que vai aparecer lá no texto grego, que foi traduzido do hebraico, do aramaico para o grego através da Septuaginta, que foi essa primeira tradução, e depois esse texto que chegou em nossa mão. Essa não é a palavra grega que aparece em nossas traduções. Uma outra palavra que aparece é a palavra macar na cultura grega, que dá também esse sentido dessa palavra chamada Macarius, que significava que ser feliz, ser próspero, ser abençoado, não era possuir riquezas, era alguma coisa que tinha a ver com ser parecido com o divino. Ou seja, quanto mais você se parecia com os deuses, quanto mais você pensava como os deuses, quanto mais você andava como os deuses, quanto mais você era quase que um deus em pessoa, em carne e osso, então, à medida que você se parecia com os deuses, isso garantia felicidade para a sua existência. Macairos. E sabe que você vai descobrir que essa é a palavra que vai aparecer na boca de Jesus. Não muito bem a palavra Macários, porque Jesus ele usa uma expressão hebraica, mas ela é traduzida através da palavra Macairos na língua grega. Mas veja que existe uma outra palavra também na cultura grega. Os próprios filósofos e poetas gregos também usavam a palavra olha só o que está aí, efitixia, palavra difícil, gente, uma palavra grega, que significava que ser feliz era ter boa sorte, feliz é o cara de sucesso, feliz é o cara que deu um salto de qualidade na vida dele, efitixia, ou seja, em grego significava que feliz sabe quando a gente diz, puxa, que fulano sortudo, que fulano que deu certo na vida. Jesus não está usando a palavra efitixia para definir o que é felicidade para ele. Mas outra palavra que também aparece é essa palavra aí chamada eudaimon. Eudaimon significava que ser feliz, ser afortunado, era alguma coisa que dizia respeito a você entender que felicidade não depende dos seus esforços,
não depende da sua moral, não depende da sua ética, não depende do que você faz. A felicidade é mérito dos deuses, é prerrogativa dos deuses. Somente os deuses podem ser felizes. E se em algum momento você se tornou feliz, é porque você recebeu o agrado, você recebeu alguma benesse de algum Deus que decidiu fazer você feliz, porque felicidade é uma coisa que só é desfrutada, só é gozada pelos deuses. Mas também não é a palavra eudaimonia que Jesus usa. Não é essa palavra que aparece na língua grega, que nós temos traduzida para o português, eudaimon. Pelo contrário, na verdade, o que vai aparecer para nós na língua grega é essa palavra aí, makairos. E vocês se lembram que eu falei que você tinha pelo menos 4 possibilidades de palavras na língua grega? Oibus, makairos, fetichia e eudaimon, ou seja, óbios como sendo felicidade como riqueza, fetichia, felicidade como sendo alguma coisa do tipo fulano é sortudo, por isso que ele é feliz, eudaimon, alguma coisa do tipo que felicidade é uma prerrogativa apenas dos deuses, mas a palavra que Jesus está usando, gente, é a palavra makairos, que significa muito mais o seguinte: ser feliz é ser como divino, é me parecer como divino, é andar como divino. Daqui a pouco a gente vai entender isso, e eu quero mostrar para você aqui o texto na língua grega, para você não achar que a gente está inventando, gente. Olha só, vou colocar aqui o texto na língua grega, botando o texto aí para você. Eu estou usando aqui uma ferramenta que depois eu posso compartilhar com você. Eu vou botar o texto aqui um pouco maior para vocês, tá bom? Vou sair aqui da tela para você ficar aí com o texto todo para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui sair um pouco da tela. Ótimo. Vou abrir aqui um pouco mais para você, e à medida que eu for marcando aqui a palavra, você vai entendendo. Você está vendo essa palavra que eu estou marcando aqui? Ó? Isso é macairo, na língua grega, no verso 3. Olha a palavra macairo de novo aqui, no verso 4. Olha a palavra macairo de novo aqui no verso 5. Estou tentando mostrar para você aí. Olha a palavra aqui macairo no verso 6, no verso 7, no verso 8, macairo de novo, no verso 9, macairo de novo, no verso 10. A palavra que Jesus está usando é macairo. E se é essa palavra que Jesus está usando, segundo o texto da língua grega, nós vamos precisar entender o que significava essa palavra dentro da cultura grega. O que significava essa palavra para os gregos, para os filósofos gregos, para os poetas gregos, para aquilo que aquilo, ou seja, qual o sentido? O que é que isso significava para a cabeça de quem vivia na cultura grega? E aqui que está um detalhe, gente. Muitas vezes a gente não entende a palavra de Deus porque nós não estudamos principalmente a etimologia das palavras que aparecem. Porque quando você se debruça, quando você exercita, faz esse exercício que muitas vezes é denso, é pesaroso, é desgastante, como eu tive que fazer aqui durante o dia de hoje, tentando estudar a palavra para passar para você, quando você realmente decide fazer isso, você entende o texto de uma forma muito mais profunda. E veja bem, quando você estuda essa palavra, e principalmente você tenta compreender a palavra macairo dentro do que nós chamamos de etimologia, ou seja, é quase que a raiz da palavra. Como foi que essa palavra ela se desenvolveu? Você só entende essa palavra se você estuda um pouquinho a mitologia grega. E dentro da mitologia grega, você descobre uma história que era contada pelos mitos, né? Os mitos eram histórias contadas pelos gregos para tentar traduzir a vida e explicar a vida, o cosmos, a natureza. Veja como foi que essa palavra macairo surgiu na cultura grega. Conta-se uma história entre os gregos que Perséfone era considerada a deusa das ervas, das flores, dos frutos, dos perfumes. Era uma deusa muito bonita. Essa menina, Perséfone, que era uma deusa, ela era filha de Zeus, que era o grande deus do panteão grego, e filha de Deméter. Então, anote esses nomes, nomes estranhos, mas você precisa aprender. Mitologia grega. Perséfone é a filha, Zeus é o pai, Deméter é a mãe. O detalhe é que essa menina cresceu, essa deusa cresceu, melhor dizendo,
E ela era muito bonita, muito bonita. Ela provocava sinais de beleza, de feminilidade, que chamava a atenção de todos os deuses do panteão. É tanto que, na adolescência, o que tinha de deus já caidinho, sabe? Praticamente os deuses do panteão sentiam-se muito seduzidos e queriam assediar a deusa Perséfone. A sua mãe, a Deméter, tentando proteger sua filha do assédio dos deuses, rejeitou todas as propostas daqueles deuses de casar com sua filha. Mas houve um deus chamado Hades, o deus do mundo subterrâneo, o deus do mundo dos mortos, o deus do submundo, que de tanto que ele estava apaixonado, tanto que ele se sentia, sabe, seduzido pela beleza dessa deusa chamada Perséfone, ele aproveitou que essa deusa, ainda muito nova, estava sozinha no campo tentando colher frutos, e Hades sequestrou Perséfone e levou Perséfone para o seu reino, para o mundo dos mortos, para o mundo subterrâneo. Mas Deméter, a deusa que era a deusa da agricultura, a mãe da deusa, da deusa que foi sequestrada, ela ficou tão inconsolável que a sua tristeza, por ela ser a deusa da agricultura, a tristeza dela fez a terra se tornar estéril e nada mais florescia. Por causa disso, por falta de alimento, um outro deus chamado Hermes foi até Hades e intercedeu e fez um acordo com ele. Hades, é o seguinte: permita que Perséfone passe metade do ano junto com a mãe dela e a outra metade aqui, no mundo dos mortos, com você. E quando Perséfone e Hades aceitou a proposta para que voltasse a ter equilíbrio no cosmos. E quando Perséfone vinha visitar a mãe dela, o mundo se tornava alegre e florido, o que deu origem à primavera e o verão, segundo a mitologia grega. Porém, quando Perséfone retornava ao reino de Hades, ao reino do submundo, as árvores perdiam suas folhas, nada florescia e o mundo se tornava frio e triste, originando o outono e o inverno. Assim conta a mitologia grega. Ou seja, quando Perséfone vinha, como a sua mãe era a deusa da agricultura, tudo funcionava bem na terra. Mas quando Perséfone voltava para o mundo dos mortos para ficar como rainha do mundo subterrâneo ao lado de Hades, o mundo deixava de florescer. Mas tem um detalhe. A grande questão é que, tendo se tornado rainha do mundo dos mortos, Perséfone, claro, se tornou o quê? A deusa, né? a esposa de Hades. E veja bem, agora, olha só, como ela estava lá, e ela era uma deusa muito cheia de compaixão, ela interferia nas decisões de Hades. E era Perséfone quem cortava o fio de cabelo que ligava qualquer mortal à vida. Algumas vezes, mesmo que Hades ou outros deuses decidissem enviar alguém ao mundo dos mortos, ela, Perséfone, a deusa Perséfone, intercedia a favor dos heróis e dos mortais. Só que da união de Perséfone, a rainha, e Hades, nasceu quem? Macares. Olha que coisa interessante. Macares, Macari, esse nome soa, lembra a expressão usada por Jesus lá? Macários, Macários. Olha só, da união entre Perséfone e Hades, segundo a mitologia grega, nasceu Macares ou Macária. Quem era? A deusa da boa morte e de um final feliz. Ela era ela que dava proteção aos justos para que eles tivessem uma morte serena, tranquila e feliz. Daqui surge o nome Macários, felizes. Por quê? Porque felicidade para os gregos era ter, sabe, se você caminhou bem na terra, você merecia morrer em paz, morrer de forma tranquila, ter uma morte feliz. E a deusa Macária, que era filha de Hades e Perséfone, era ela a responsável para fazer uma pessoa boa ter uma morte feliz. Isso aqui já traz a ideia, que é interessante, que os gregos estão dizendo que felicidade não é ausência de morte, felicidade não é ausência de sofrimento. Ou seja, até aqueles que são felizes, um dia, até aqueles que são tidos como pessoas justas, mesmo que elas vivam de forma tranquila, mas elas também morrerão. Isso já pressupõe que felicidade não é ausência de sofrimento, não é ausência de morte. Só que tem um detalhe, gente, com o passar do tempo, os gregos, eles desenvolveram mais ainda esse entendimento sobre felicidade.
como, por exemplo, o editor da República de Platão, olha só, o James Adam, ele vai escrever Macar, né, que é Macaris, que é como um epiteto dos deuses, segundo os gregos, um símbolo de conexão de alguém com o divino. E é verdade, porque lembra que a deusa Macária, ela fazia ali um papel, né? Porque ela era filha também de Perséfone, que fazia uma conexão entre o que acontecia com os mortais e com Hades, que era o deus ali do submundo. Então, é como se, cada vez mais para os gregos, a palavra Macários significava uma conexão de alguém com o divino. E essa conexão ela era retratada de alguns modos bem diferentes. E o primeiro modo, que para nós é o que mais importa, é o modo mais importante, tá? E para colocar a gente com o pé no chão, é que Platão e os outros filósofos pós-socráticos vão ser bem representantes desse modo de usar macários, ou seja, pensar sobre felicidade. E eles usaram macar, ou a expressão macários, como um sinal de que alguém em carne e osso, vivo, tinha alguma característica muito positiva, alguém que se aproximava dos deuses. Ou seja, olha só, gente, que coisa interessante. Ou seja, ser feliz para os gregos é alguém que começa também a ter muitas características. É claro que felicidade também tem outros desdobramentos dentro da língua grega, mas se tem uma forma de entender felicidade à luz da cultura grega, é que Macários tem a ver com alguém que vai se tornando feliz, porque cada vez mais é alguém que desenvolve características dos deuses em sua vida. A maior prova disso é que Macá era usada de forma muito, né, muito geral, como uma coisa mais exaltada, emocional, que daimon, alguma coisa que conectava tão profundamente o mortal com o Deus, que essa relação entre Macá, entre aquele que é feliz e o divino, era uma coisa obrigatória. Porque das 18 vezes que Macá aparece nos textos clássicos, como Ilíada, que foi um texto poético dos gregos, das 16 vezes são para se referir a alguma característica dos deuses que aparecia na vida dessa pessoa que é feliz. Porque ser Macar é ser divino. É ter um lar seguro contra a adversidade, é estar despreocupado com o vento e chuva, é desfrutar de eterna luz do sol, é desfrutar de si mesmo durante todo o dia. Mas veja que no início, para os gregos, ser feliz é ser divino. Olha que coisa interessante, gente. Isso aqui é muito bacana para nós que estamos estudando o texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus, quando ele vai falar sobre felicidade, ele vai dizer assim: olha, bem-aventurados que foram os que são perseguidos por causa da justiça. Quem foi que foi perseguido por causa da justiça? Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, aqueles que totalmente dependem de Deus. Jesus viveu como alguém absolutamente dependente de Deus. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque serão objetos de misericórdia. Jesus foi a pessoa mais misericordiosa que já passou por essa terra. Ou seja, é como se na hora que o texto vai ser traduzido, de alguma forma, Jesus também está acompanhando um pouco da maneira e do modo como os gregos entendiam o que era felicidade. Ser feliz é cada vez mais absorver as características dos deuses. Mas quem é o nosso Deus? Jesus. O nosso Deus não é Zeus, não é Hades. O nosso Deus não é nenhuma outra entidade. O nosso Deus se chama Jesus Cristo, o Deus encarnado. E Jesus está dizendo o seguinte: quanto mais você encarna o que eu digo, quanto mais você vive o que eu ensino, quanto mais você tenta absorver minhas características, absorver, sabe, os meus traços, absorver o meu jeito de viver, absorver minha forma de amar, absorver minha maneira de caminhar, quanto mais você se parece comigo, mais feliz você se torna. Porque esse era um conceito trabalhado pela cultura grega. Agora, veja bem, quando você olha para os próprios filósofos, eles também entenderão isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, olha só o que vai acontecer quando o próprio Platão, porque para os gregos antigos a felicidade estava ligada à atividade do sábio, capaz de levar uma vida virtuosa, racional. Platão vai dizer:
Tal é, segundo penso, o fim que preciso ter sem cessar diante dos olhos para dirigir sua vida. É preciso que cada um empenhe todas as suas forças, todas as do Estado, na direção desse fim, para adquirir as virtudes que são necessárias para se ter felicidade. Para os filósofos gregos, era preciso se ter um esforço para isso. Mas a pergunta é, o que Jesus realmente pensa sobre essa expressão? Sabe por quê? Porque aqui entra uma coisa que aconteceu nas nossas traduções, que infelizmente prejudicou muito, mas muito mesmo, o que significava felicidade para Jesus. Sabe por quê? Porque Macário, segundo o texto grego, de alguma forma, orienta todos os tradutores na pista errada das supostas beatitudes, bem-aventurança. E a forma como esse termo foi traduzido para a nossa Bíblia compromete o significado e o sentido original do que Jesus realmente quis ensinar. Primeiro, a questão temporal, gente. Porque quem faz essa leitura é o próprio Tomás de Aquino, o grande filósofo do século XIII. Quando ele vai dizer, ele que era um doutor da igreja, que aquilo que Jesus está apresentando só é possível no reino de Deus. Ninguém consegue ser feliz fora do reino de Deus. E se o reino de Deus é um já e um ainda não, os próprios atributos, as próprias bem-aventuranças, todas as virtudes apresentadas por Jesus que nós devemos assimilar para que de fato desfrutamos de felicidade, elas apontam não apenas para o presente, mas para o futuro. A intenção nossa tem que ser de tentar viver o que Jesus está dizendo. Porque você acha mesmo que é fácil ser pobre de espírito? Você acha mesmo que é fácil você simplesmente se permitir ser perseguido só por amor a Jesus? Você acha mesmo que é fácil você viver uma vida de compaixão e de misericórdia, sabendo que tudo isso atrairá problemas? Porque Jesus vai dizer que quem vive do jeito que ele viveu, com certeza morrerá como ele morreu, mas ainda bem que também ressuscitará como ele ressuscitou. Então, primeira coisa, pensar nisso como sendo uma coisa que a gente consegue viver plenamente aqui e agora, eu penso que isso não é verdade, porque o próprio texto aponta para o reino de Deus, não é para uma vida comum. O que Jesus diz sobre felicidade tem a ver com um estilo de vida que só é possível no reino. Mas o próprio reino de Deus foi inaugurado por Jesus, mas ele só será pleno com a volta de Jesus. Então, para vivermos tudo que realmente o texto diz, é um processo longo que só se completará perfeitamente. Essa felicidade plena só será possível quando o reino se concretizar com a segunda volta de Jesus. É a primeira coisa, tá? Que você precisa entender esse aspecto temporal. Mas, infelizmente, veja bem, a gente não entendeu que Mateus, ele foi fiel às traduções do judaísmo helenístico. O que é isso? Ele acompanhou, porque Mateus não, ele, preste atenção, o que está em Mateus, gente, é quase que já a tradução, porque a palavra que está na boca de Jesus não é Macário. A palavra que está na boca de Jesus é Asherei, ou Asherri, porque falar essas palavras hebraicas, aramaicas, é bem difícil, porque a expressão que aparece é Macário, mas essa não é, porque isso já foi a tradução que foi imposta pela Septuaginta. Esse nome que aparece aí, né, nessas letras romanas, é a Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. E entenderam, na hora da tradução da Septuaginta, que a melhor palavra que teria essa equivalência na língua grega seria a palavra Macário. O grande problema é que isso trouxe prejuízos exegéticos, porque depois de 2 séculos, muita gente começou a fazer quase que uma apologia e a fazer um sincretismo do termo que Jesus utilizou de forma original com o termo que era usado na língua grega. Porque na língua grega, o que se tem é quase que um ideal hedonista. Ok? Principalmente quando você percebe que na própria cultura grega você tem outras palavras para essa tradução da felicidade. E aí ficou parecendo que Jesus também estava falando de uma felicidade que era mais um ideal hedonista, como se felicidade tem alguma coisa a ver com os nossos prazeres, com a riqueza que a gente quer possuir, com o sucesso que a gente quer conquistar. Não, a felicidade que Jesus promete não tem nada a ver com os prazeres humanos,
com os impulsos humanos, não tem nada a ver com o ideal hedonista de fazer o ser humano ele se realizar nas conquistas, no sucesso. Não tem nada a ver. Felicidade, e pior que tem gente que prega uma felicidade que parece mais com os ideais, sabe, desse judaísmo helenístico que aconteceu, esse sincretismo entre judaísmo e cultura helênica, cultura grega. E pior que tem gente pregando que Jesus promete esse tipo de felicidade. Jesus nunca prometeu. A felicidade de Jesus não tem a ver com prazeres, não tem a ver com sucesso, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com prosperidade material. É uma coisa muito mais profunda e muito mais consistente. Então a gente vai ter que entender a palavra realmente que saiu da boca de Jesus, que é essa palavra aí, axerrier, ou axerreri. Eu não sei falar grego, infelizmente. Eu estou tentando estudar mais sobre o grego. Às vezes eu entendo as palavras, eu estudo as palavras, eu faço o processo exegético, mas eu não tenho essa capacidade linguística de pronunciar o grego. Mas essa palavra é a palavra hebraica que aparece 43 vezes no hebraico. Porque não é a palavra Macá. A palavra Macairos é a palavra grega. Essa palavra aqui, eu até vou me corrigir, não é uma palavra grega, é uma palavra hebraica. E essa palavra é do radical asra. Você está vendo aí a palavra hebraica? E essa palavra não evoca uma vaga felicidade. Corrija aí um pouco o português. Ela não evoca uma vaga felicidade de essência hedonista. A palavra, essa palavra xerrier, que tem esse radical asra, significa literalmente andar em retidão. Felicidade tem a ver com andar em retidão. Olha só, gente. Felicidade tem a ver com andar em retidão. E se isso é o que Jesus quis dizer, preste atenção. Se o radical asra, sabe, tem esse sentido radical, tá? Gente, alguns errinhos aí nos PowerPoint, mas olha só o sentido radical da palavra asrar, é a palavra marchar, andar. E eu quero ler com vocês. Por isso que ser feliz para Jesus, olha só que coisa interessante, tem muito a ver com o nosso caminhar, com o nosso andar, com o nosso jeito de viver. Não é o prazer que eu sinto, não é o sucesso que eu tenho, não é a riqueza que eu acumulo, não é a prosperidade que eu desejo, mas a minha maneira de andar em retidão, andar em direção ao reino, andar segundo os valores do reino, é andar como Jesus andou, é andar em direção ao meu grande alvo, que é o alvo de me parecer com Jesus, de ser como Jesus, de viver como Jesus. É por isso que em Provérbios 4, 10 a 15, eu estou aqui com a minha versão, a mensagem aberta, eu gostaria que você lesse também, Provérbios 4, olha só, Provérbios capítulo 4, lê comigo, a partir do verso, deixa eu ver aqui, que eu botei aqui para vocês, o texto, a partir do verso 10, diz assim, Provérbios 4, amigo, aceite meu conselho, estou lendo aqui na minha versão, ele dará a você mais alguns anos de vida, ensinei a você o caminho da sabedoria, e fiz o mapa que leva à justiça. Não quero que você termine no beco sem saída ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos. Não seja relapso. Guarde-os bem, pois sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal. Não desvie os seus passos do caminho certo. Olha aqui. Olha, aqui aparece a palavra, né, axerri, o achar, em hebraico, ou seja, tem a ver com caminhar. Felicidade para Jesus é ter a sabedoria de caminhar. Não desvie os seus passos do caminho certo. Fique longe de atalhos. Evite-os a todo custo. Desvie-se deles e continue o seu caminho. Continue o seu caminho. Continue o seu caminho. Ou seja, felicidade é uma forma de caminhar, que é o sentido radical aí da palavra ashra, que é do radical da palavra que estava na boca de Jesus, que foi traduzida do hebraico para o grego, que nós temos macairos. Provérbios também 23, versículo 19, tem uma outra coisa também que Jesus diz, que é uma coisa interessante. Veja bem, olha só, Jesus não. A Bíblia diz assim, escute, meu filho.
Seja sábio, olha só, seja sábio e tome o rumo certo. Não ande, olha só, andar. Não ande com gente que bebe muito nem fique bêbado. Também não se empanturre de comida. Os bêbados e glutões acabarão na sarjeta, pedindo esmola, vestidos em trapos. Ou seja, para a cultura hebraica, veja bem, sabe o que significa felicidade? Isso aqui, ó, andar em direção ao reino de Deus. É por isso que Tomás de Aquino, escrevendo na sua Suma Teológica, no seu tratado sobre bens-aventuranças, ele diz que executar é a última ordem, a intenção é a primeira ordem, que é tipo o seguinte: não é tão fácil viver como Jesus viveu. Não é tão fácil andar como Jesus andou. Não é tão fácil absorver o estilo de Jesus, o estilo que Jesus nos oferece, porque não é tão simples assim ser feliz segundo os ensinos de Jesus. Então, executar é a última ordem, no sentido de que provavelmente nós não conseguiremos viver tudo isso até que ele volte. Mas a intenção é a primeira ordem. Nós temos que tentar. E nós vamos explicar a partir da semana que vem cada pedacinho. O que significa a luz do grego, a luz do hebraico. O que significa pobres de espírito. O que significa ser feliz porque você é perseguido. Ser feliz porque você chora. Ser feliz porque você consola. Ser feliz porque você é misericordioso. Isso é uma construção de um estilo de vida que é andar em retidão, andar em caminho reto, andar em direção a Jesus, andar em direção ao reino. Felicidade não é prazer, mas é uma forma de caminhar. É por isso, gente, que Tomás de Aquino vai dizer: a participação na felicidade de Deus, em que consiste a bem-aventurança perfeita, está acima e além das capacidades do homem em sua condição terrestre. Se felicidade é uma forma de andar, e para ser feliz a gente teria que andar como Jesus, Tomás de Aquino vai dizer: não tem como você conseguir isso utilizando-se apenas das suas capacidades. É uma obra divina, é uma ação do Espírito. Somente Deus pode nos ajudar a sermos felizes como Jesus. É por isso que Spinoza, alguém que defendia muito que o maior prazer do ser humano seria conhecer Deus, porque em conhecendo a Deus, você aprende a amar a Deus como a causa da sua existência, ele vai dizer: a felicidade não é um prêmio da virtude. A felicidade é a própria virtude. Sabe o que é ser feliz? Ser feliz não é receber de Deus nenhuma bênção. Ser feliz não é receber de Deus o céu como recompensa. Ser feliz, segundo o Evangelho, pegando essa frase de Spinoza, não é o fato de você fazer para ganhar, fazer para ser recompensado. Feliz é a virtude de querer ser como Jesus. Mesmo que isso te traga perseguição, mesmo que isso não te faça se enriquecer tanto, mesmo que isso não te traga tanto gozo, tanto prazer humano, mesmo que isso muitas vezes seja um desafio para você, felicidade é se parecer com Jesus, porque felicidade não é um prêmio, não é uma recompensa de uma virtude. Felicidade é a própria virtude. Felicidade é você entender que andar como Jesus, tentar se parecer com Jesus, viver como Jesus, tentar absorver as características de Jesus, tentar ser um pequeno Cristo na terra, mesmo que isso te traga dor, mesmo que isso te faça sofrer, mesmo que isso te faça muitas vezes ter que pagar um preço alto, não importa, porque felicidade não é sentir prazer. Felicidade não é ter riqueza. Felicidade não é nada disso. Isso aí faz parte da vida, é só você trabalhar, é só você se esforçar e está tudo bem. Jesus não condena nada disso, não condena a riqueza, não condena você viver, ser feliz, passear, viajar, mas não se esquece, nada disso pode impedir que Jesus se torne o grande alvo, o estilo de vida, a vida dele, o ministério dele, o jeito dele ser. Esse é o grande alvo e quem luta por isso é feliz. Mesmo que não consiga plenamente, mas felicidade está nesse estado de alma, de você ter a certeza que quanto mais você caminha, mais você se parece com ele. Felicidade não é o que eu tenho, não é o que eu sinto, mas é meu jeito de viver, meu jeito de andar e meu jeito de caminhar. E quem é que ensina a gente a caminhar pelo caminho reto? Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém? Que Deus te abençoe.
Que Deus esteja com você. Que Deus te faça caminhar. Que Deus te ensine a caminhar. Que você aprenda a caminhar. Que você diga assim: eu quero saber andar. Eu quero saber caminhar. Eu quero saber viver como Jesus viveu. Eu quero entender direito que negócio é esse que ele chama de felicidade, como sendo um modo de viver, um modo de caminhar. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. A minha oração é que o Espírito de Deus ensine você a andar como Jesus. Eu te abençoo em nome dele. Eu oro a Deus para que em nome dele você seja curado, transformado, abençoado e que você seja feliz, independentemente do que esteja acontecendo. Porque se você estiver tentando ser como ele, você é feliz e ponto final. Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira. Se gostou, dê seu like, compartilhe com mais pessoas. Estamos juntos nessa grande jornada de entender a palavra, de compreender a palavra, de estudar a palavra, de absorver a palavra e de tentar sermos parecidos com Jesus. Até a próxima Quinta Teológica. Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha agregado muito de Deus na sua vida. Um beijão. Que o Pai, o Filho e o Espírito sejam com você hoje e sempre. Deus te abençoe. Tchau, tchau.